Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Estamos aqui no Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, no Tribunal Pleno, para conversar mais uma vez com o presidente desembargador José Renato Nalini. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje estamos aqui no Palácio da Justiça, Tribunal de Justiça, e estamos com o doutor José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça. O mundo hoje, presidente, caminha para a informatização total e geral, não é? Acreditamos que em pouquíssimo tempo não haverá outra forma de agir, de se comunicar e de fazer alguma coisa sem ser pela informática. Agora, por trás disso, também a mão de obra, né, que são os servidores. Vamos falar um pouquinos dos servidores agora, doutor Nalini. Os servidores, Gozi, você sabe da minha passagem aqui por várias atribuições, né? Então, fui 4 anos promotor, depois ingressei na magistratura por concurso. Todos os lugares por onde eu passei, os meus melhores amigos são os servidores. Eu tenho a alegria de receber mensagens e cumprimentos e mesmo quando eles precisam de alguma coisa, eles me procuram com maior sem cerimônia porque são amigos, não são funcionários, né? Então, é evidente que eu gostaria de, durante a minha gestão, fazer tudo o que fosse possível para mostrar a esse pessoal que se sacrificou, que vem carregando o piano, né, de que vale a pena pertencer àquilo que eu invoco sempre, família forense. Agora, nós temos essa dificuldade de orçamento, então há muitas pretensões que são insuscetíveis disso, é impossível atender tudo. Eu tenho tentado conversar com cada categoria, mostrar que algumas coisas são viáveis, né? Em termos gerais, eu acho que um grande passo foi a criação da Escola do Servidor, né? Embora a Escola da Magistratura fosse destinada de início a servir tanto para formar magistrados como funcionários, ela focou o juiz, né? Mas eu, antes de tomar posse, já conversei com os colegas e fiz questão de que a Escola do Servidor saísse. Ela está sendo estruturada, em agosto nós já vamos começar com os cursos e eu acho que isso vai dar um estímulo para que o servidor, tendo essa possibilidade de ingressar em novas áreas, novas disciplinas, verificar outras práticas de gestão, ele vai se sentir valorizado e tudo isso vai valer para as promoções. Nós precisamos pensar mais seriamente nas perspectivas da carreira, etc. Outra coisa que eu acho que eu trouxe e gostei com a concordância dos meus pares aí, eu tinha até um pouco de receio, mas eu acho que vai funcionar, é o home office, né? É a possibilidade do servidor trabalhar em casa. Nós começamos em 3 projetos piloto e, para minha surpresa, grata surpresa, a produtividade aumentou, porque eu acho que é um trabalho de reciprocidade, ou seja, o tribunal confia no seu funcionário e sabe que ele, ficando em casa, se ele vai ter um tempo mais hábil a vencer as suas tarefas, porque vai economizar a locomoção, e nós, na capital, essa insensatez de 20 milhões de pessoas,
quantos de nós não levam horas para chegar Verdade. e depois horas depois do expediente. Então, nós estamos acreditando que com a economia dessas horas, ele teria mais condições. Fora o fato de que não terá de se paramentar, de colocar gravata se for homem, de se maquiar se for mulher. Em casa, um pouco mais à vontade, né? Pode trabalhar da forma como achar melhor. Então, esse é a mão estendida para o funcionário. Por outro lado, ele tem que nos estender a mão e falar, valeu a pena. Eu vou trabalhar em casa, mas vou produzir mais do que se estivesse lá. E para nossa surpresa, nós esperávamos uma produtividade superior a 30% superior à normal, e nós conseguimos até 60% nas primeiras experiências. Então, a flexibilização do horário é uma prova de confiança no servidor, e eu gostaria de que ele entendesse assim para devolver em termos de uma produtividade maior, para que a gente pudesse pensar em outras boas práticas, né? Outra coisa que nós ampliamos aí é um convênio com a Santa Casa para poder escolher o médico qualificado, aquele que nem sempre está disponível para os planos de saúde, mediante um pagamento bem razoável, né? O Hospital Santa Isabel é o nicho de excelência da Santa Casa de Misericórdia. Só há professores ali, professores da Faculdade de Medicina da Santa Casa, então o servidor vai poder escolher um médico da sua preferência, alguém que ele consulte ali no Google e ver quais as credenciais que esse médico tem, pagando uma importância bem menor, né? O tribunal também respeitou a database, mesmo com esse déficit de 1 bilhão e 300 milhões, respeitamos a database, vamos tentar melhorar o auxílio saúde. Tem uma porção de projetos, Góes, que nós queremos cumprir, porque eu repito e não falo, não é retórica, o maior patrimônio da justiça é o seu pessoal, né? A justiça não tem outra função senão prestar serviço. E o serviço que a justiça presta é um serviço personalíssimo. Ou a pessoa acredita que está resolvendo o problema alheio, ou ela vai fazer aquilo burocraticamente, sem fervor, sem entusiasmo, sem ética, né? E nós sabemos que nós só trabalhamos com isso, então, com 20 milhões de processos, nós poderíamos ter a tendência de falar, é um processo a mais. Só que para aquela parte que tem o processo, é o processo da vida dela. São as horas de sono que ela perde, a angústia, o choro, a desesperança. Então a gente precisa entrar com muito respeito, com muito carinho para a parte que depende do nosso trabalho. Mas eu tenho tido muito boa receptividade. O cumprimento da database foi muito importante, presidente, porque tudo que nós tivemos aí no passado de conflito com o tribunal, que levou a greves e tal, exatamente por não cumprir uma questão que é constitucional, sim, que é a database, né? Presidente, nós, servidores do Judiciário aqui do Estado e nos outros estados também, estamos muito longe do salário que hoje se paga para a Justiça Federal. Nós temos até muitos funcionários saindo para ir para o federal porque paga quase 3 vezes a mais. Que caminho nós teremos para... Porque nós até... O Judiciário de São Paulo trabalha com muito mais processos do que o próprio federal. Sim. Né? E ganha 1/3 praticamente. Então, esse é um problema sério. O meu antecessor já enfrentava. Eu continuo batendo na mesma tecla. Ainda recebemos há pouco o senador Antônio Carlos Rodrigues, que é de São Paulo, é grande parceiro do tribunal, e nós lembrávamos a ele que se o Tribunal Regional Federal da Terceira Região é o maior do Brasil, o segundo Tribunal Federal em dimensão no Brasil é o nosso Tribunal de Justiça do Estado, porque nós trabalhamos com todos aqueles processos nas comarcas onde não há vara federal. Então o juiz do Estado julga as execuções fiscais da União e das autarquias, julga as ações previdenciárias, né?
Então nós temos 1.600.000 processos, algo paralelo àquilo que existe na Justiça Federal mesmo. E é uma injustiça que nós, fazendo o mesmo serviço, ganhamos menos. Na verdade, Goze, há muito tempo, sem nenhuma ideia de que eu pudesse chegar à presidência do tribunal, eu que fui auxiliar de 2 presidentes, o desembargador Nereu César de Moraes, o desembargador Aniceto Lopes Allende, eu já pregava a desnecessidade de 2 justiças comuns, não é? Porque nós não temos um Código Civil federal, nem temos um Código Civil estadual, não temos um Código Penal federal, nem Código Penal estadual, né? Nós temos um Código Nacional. Então a Justiça, e isso desde Pedro Lessa, né, no início do século XX, a Justiça é una. A existência de 2 justiças comuns só serve a uma coisa: a criação de conflitos de competência, que são discussões autofágicas, né? Nós, pensando que o processo devesse ser julgado pela Justiça Federal, eles pensando que o processo devesse ser julgado aqui, acumulando discussões sem nenhum intuito que não o exercício da erudição, da retórica, né? da prolixidade, que é tão própria da nossa carreira jurídica, sem nenhum lucro efetivo, nenhum ganho efetivo. Então, a grande luta seria nós fazermos a justiça ficar una, e aí ela seria equiparada, não é? Porque quem não reconhece que no Brasil o grande sorvedouro de recursos é a União? Basta caminhar uns passos aqui, chegar no impostômetro que a Associação Comercial tem, e a gente vê o que entra nos cofres da União minuto a minuto. Aquilo não para, né? E é real, porque é um acesso a todo o sistema arrecadatório. Então, a Justiça Federal não tem problema de orçamento, porque a União trata bem aquilo que está próximo dela. Agora, o Estado, como é considerado uma entidade da federação, que teria autonomia, não tem também, o Estado é maltratado, né? Então, a grande luta, e eu acho que isso é uma federação de funcionários, vocês poderiam insistir nessa tecla. Não há sentido em 2 justiças comuns. Se ela é justiça comum, ela tem que ser do Estado, da União, assim como ela é do município. Você se lembra que aqui em São Paulo nós tínhamos vara da Fazenda Federal, não é? E não foi no século XVI, não. No século XX ainda havia vara da Justiça Federal, né? Depois a União começou a criar sua própria justiça com o intuito de ter um tratamento privilegiado que não precisa ter, né? Em país civilizado, em verdadeiras democracias, o agente só tem mais responsabilidade, ele não tem privilégios, né? Então nós precisaríamos ter uma justiça única, justiça nacional. A Câmara Federal acabou de aprovar uma PEC, se eu não me engano, 190, que agora está no Senado, que é para que o Supremo organize um estatuto geral dos servidores do Judiciário de todo o país. O senhor acha que esse seria o caminho de também começarmos a unificar? Por exemplo, a relação de cargos que existe aqui tem uma diferença com o federal. Sim. O federal é um número menor de cargos, mas ele tem lá, ele já entra com nível universitário. O senhor acha que nós poderíamos chegar nisso? Estamos até discutindo a questão do nível universitário para o oficial de justiça, que eu acho que também o nível universitário pode escrevente, por que não? Essa discussão o senhor não acha que seria importante? O que o senhor acha dessa unificação? Sim, eu acho que se houver um estatuto só do servidor do Poder Judiciário, ele vai servir para todas as justiças, né? Para estadual, para federal, para trabalhista, para militar, para eleitoral, né? Agora, o meu sonho, que parece uma utopia, porque depois de você criar instituições autônomas, é muito difícil você reunificar, mas um dia neste país nós teremos um só judiciário.
porque essa divisão só nos enfraquece, Góes, né? E os países mais civilizados, né, que estão no estágio mais avançado, eles sequer têm Ministério Público. O Ministério Público é um departamento da magistratura, né? Então fica muito mais forte, né? Então o fato de haver muitas carreiras jurídicas separadas, isso leva de princípio a uma ideia de autonomia, de compartimentação benéfica, né? Você cerca o seu quintal, mas ao mesmo tempo você vê os quintais se digladiando, cada um querendo socorrer o seu espaço, e é muito mais fácil você brigar com a casa dividida, né? A justiça, que é um equipamento só, ela deveria trabalhar juntos, né? Cada um entendendo as suas peculiaridades. Não custa fazer especialização de varas, então nós podemos ter varas federais, varas trabalhistas, etc. Mas um judiciário só, ele teria uma força muito maior. Na Assembleia Legislativa foi aprovado o projeto encaminhado pelo desembargador antecessor ao senhor na presidência, que dá um adicional de qualificação para quem tem nível universitário, mestrado, doutorado, e parece que é uma dificuldade de orçamento para pagamento disso. Mas o que o senhor acha do projeto como qualificação do funcionário? O projeto é meritório, tem toda a minha simpatia. É evidente que prestigiar o merecimento é algo republicano, né? Nós temos que revitalizar o mérito, não só atender cotas, né, outros critérios. Então isso dependerá do próprio servidor, ele se aprimorar, né, ele fazer cursos. É por isso que uma das primeiras metas da minha gestão foi a escola do servidor, né? O que existe de dificuldade, a primeira é essa, até tenho de reconhecer que o presidente mandou uma postulação à Assembleia para a eventual aprovação da lei, que precisaria haver alteração no orçamento. Mas a lei foi aprovada muito no final do ano, depois que a lei orçamentária já havia sido aprovada, não houve modificação, não houve inclusão nenhuma. Então nós ficamos naquela dependência de o governo se sensibilizar para suprir. Eu tenho sido firme com o governador e também com a Assembleia, dizendo a iniciativa desse projeto e também da gratificação cartorária foi do tribunal, mas os projetos foram discutidos na Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa, e o governador não vetou. Então nós três somos responsáveis, os três poderes. Não é só responsabilidade do judiciário, exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então essa é a primeira. A segunda é a questão de disciplinar o que vale como curso, porque a lei não foi tão específica que permita uma imediata aferição dos cursos que vão valer. Então vamos imaginar um curso de gastronomia. Nem sempre interessa para um escrevente, a não ser que ele fosse trabalhar no restaurante e aí dá desvio de função, que é um grande problema também que nós sofremos, né? Então nós estamos nessa fase, o pessoal está trabalhando bastante para poder terminar logo, definir essa disciplina e vir a pagar, né? Então, na questão da gratificação cartorária, a lei ela poderia ter previsto outras categorias de agente, né? Então, tanto que interna corporis, essa lei da gratificação está sendo chamada de lei da discórdia, porque atende a duas categorias e deixa várias outras fora, né? E consultado o Tribunal de Contas, não há a menor possibilidade de extensão administrativa, porque se a lei fala, a lei não tem palavras inúteis, né? Não posso falar onde está escrito isto, leia-se também, eu não posso fazer uma interpretação extensiva.
Então, nós encontramos esse tipo de problema, mas vamos O senhor encaminhou um projeto importante também, que é do agente administrativo, desde que queira, desde que tenha determinados requisitos, passe a ser escrevente. Isso. O senhor está batalhando por isso? O senhor acha que isso é uma boa... Eu acho que sim. Sabe, Goze, eu acho como depois de 42 anos só de fazer isso, né, com promotor e juiz, eu acho que nós temos algumas verdades jurídicas ou alguns dogmas que são nocivos, por exemplo, de desvio de função, né? O discurso hoje, contemporâneo, é fazer com que o funcionário seja polivalente. Ele faça um pouco de tudo, ele entenda um pouco de tudo, porque nós temos de fazer com que uma equipe seja coesa e intercambiável. Eu não posso ficar dependendo de um indivíduo, né? Amanhã faltou um, o outro tem que saber o que ele fazia. Não pode falar, hoje não se trabalha porque o fulano faltou, né? Então, ao mesmo tempo que você tem esse discurso, você encontra essas barreiras do desvio de função, né? Então, para corrigir isso, enquanto não for superado, é que nós fazemos essa tentativa de permitir que o agente que tenha condições, que passe por um teste de aptidão, se torne escrevente, ascendendo funcionalmente, né? E um outro projetinho que talvez não tenha sido muito ainda observado é de assegurar uma pequena remuneração ao conciliador, para permitir que ele trabalhe com mais vontade. É quase que simbólica, mas é alguma coisa que mostra que nós não queremos explorar trabalho escravo, né? Maravilha. Presidente, foi um prazer essa conversa com o senhor. Eu acho que muito importante para os nossos telespectadores, seja ele funcionário ou cidadão. Sim. E quero agradecer. Um pouquinho da justiça, né? Então eu agradeço a você, Goze. Espero que a gente possa caminhar juntos com mais propostas, mais criatividade, mais ousadia, porque só se justifica alguém aceitar presidir esse que é o maior tribunal do mundo se ele tiver a disposição de dialogar com todos os parceiros e de fazer alguma coisa que melhore a vida de todo mundo, principalmente da população a quem nós servimos. Chegamos ao fim de mais um programa, o segundo numa conversa, num bate-papo com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador José Renato Nalini. Fique agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Desde a última segunda-feira, dia 2 de junho, os professores da Rede Estadual de São Paulo podem se inscrever na avaliação que garante aumento salarial pelo mérito. As provas serão aplicadas nos municípios sede das 91 diretorias regionais de ensino nos dias 24 e 31 de agosto. As inscrições para o programa, que já promoveu 100 mil docentes de todo o estado, se estendem até o próximo dia 16. Estão aptos a participar integrantes do magistério que estejam na faixa 1 e 3. De acordo com o desempenho na prova, eles poderão evoluir para outros níveis salariais. Os professores devem exercer a profissão há no mínimo 3 anos, atuar em uma mesma unidade de ensino ou administrativa há pelo menos 876 dias e somar no mínimo 1.728 pontos de assiduidade. A nova política salarial permite que os educadores evoluam na carreira a partir de 8 níveis de progressão salarial, com intervalos de 3 anos e aumentos de 10,5% sobre o salário. Para mais informações, acesse a intranet do site da Secretaria da Educação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Participação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo encerra nesta semana uma série de audiências públicas iniciadas em abril, cujo objetivo foi discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015 com a população. Estas audiências ocorrem há 10 anos e têm tido grande participação do funcionalismo,
com suas principais demandas, tais como cumprimento de database, mais recursos para o IANSP, melhores condições de trabalho e a contratação de novos concursados. Nesta semana, ocorrem as duas últimas audiências marcadas. Nesta segunda-feira, dia 9, será na cidade de Americana e na terça-feira, dia 10, na cidade de São Carlos. As duas audiências ocorrem às 10 horas da manhã nas respectivas câmaras municipais. Por meio do comunicado número 100/2014, a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo informa a todos que nos dias em que houver jogos da Seleção Brasileira pelo Campeonato Mundial de Futebol do ano de 2014, o horário de atendimento aos advogados, estagiários de direito público, estagiários de direito e público em geral, em todos os prédios da capital e interior do estado, ocorrerá no período das 8 da manhã ao meio-dia. A exceção ocorre apenas na próxima quinta-feira, dia 12 de junho, data da abertura da Copa do Mundo, quando não haverá expediente. Inclusive, será feriado municipal na cidade de São Paulo. Cidadania e serviço público há 15 anos no ar, sempre lutando por tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato conosco, você liga para 11 3104 3836, manda suas mensagens para o nosso correio eletrônico fespesp@fespesp.org e visita o nosso site na internet no www.fespesp.org. Você também pode nos acompanhar no Facebook, a nossa rede lá na nossa comunidade no www.facebook.com/fed.fespesp. E aí você acompanha sempre tudo aquilo que interessa a você, cidadão. E os programas de TV você já sabe, você acompanha online pelo site da TV aberta e depois arquivado no site da Fespesp sob o ícone Fespesp na TV. E aí você acompanha quando quiser, da forma que quiser, quantas vezes quiser, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana e até o próximo programa.